Galera da primeira série, estamos juntos novamente nessa aula para falar sobre projeto de vida. E dentro da aula de projeto de vida, hoje nós vamos estar falando sobre cidadania. E o tema é Eu, Cidadão. Nosso objetivo é despertar e desenvolver bons hábitos, reconhecendo a importância sobre os direitos e deveres, trabalhando o protagonismo consciente. Dentro do plano de estudo disponibilizado para vocês da primeira série, eu coloquei um link que eu gostaria que vocês fossem curiosos e lessem. Ele fala sobre o ECA. Na realidade, o que é ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. É a lei sobre número 8.069, de 13 de julho de 1990. Portanto, dê uma lidinha para a gente discutir. Para que a gente possa iniciar a nossa aula, eu gostaria de perguntar para vocês: vocês já ouviram falar em cidadania? Com certeza sim. Pegando pela palavra cidadania, olha a chuva de palavras que nos aparece aí. Direitos, povo, participar, sociedade, liberdade, em prol da comunidade, exercício cidadão, respeitados, conscientes, decisões, ativamente, entendo ativamente, democracia, pessoas, liberdade, respeito, comum, várias palavras que realmente estão interligadas na palavra cidadania. Mas vamos entender isso aí na história. O conceito de cidadania existe há milhares de anos, mas ele nem sempre teve o mesmo significado. Na Grécia Antiga, ele surgiu com as polis, que significa polis, cidades, cidades-estados. E só os homens gregos possuíam terras eram considerados cidadãos. Por que isso? Posse, né? Temos de posse. Quem tinha posse era um cidadão. Na sociedade moderna, a partir do século XV, leis jurídicas e morais foram criadas para que todos pudessem ter a chance de participar da vida em sociedade. Entretanto, essa noção moderna de cidadania ainda estava restrita a direitos políticos. Já o conceito contemporâneo de cidadania passou a englobar, a partir do século XVIII, um conjunto de direitos e deveres de uma pessoa dentro de um Estado democrático de direito. Então, cabe a pergunta: vocês sabem quais são os direitos de vocês? Vocês sabem quando vocês estão cumprindo bem os seus deveres? Direito e dever são conceitos extremamente complementares. É uma via de mão dupla. É fundamental para a prática da cidadania cobrarmos exercício dos nossos direitos ao mesmo tempo que cumprimos os nossos deveres. Então, não são situações isoladas. Direito e dever, pelo contrário, elas se complementam. Com esse movimento de cobrança com comprometimento, tornamos-nos agentes sociais ativos e conseguimos ver sentido em nossa participação na sociedade. O que significa isso? Quando nós nos tornamos agentes sociais, nós nos responsabilizamos por aquilo que nós fazemos e recebemos também. Por isso que existe a democracia. Então vamos pensar aqui no conceito de cidadania, cidadão e exercer a cidadania. O que é cidadania? Exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, estabelecidos na Constituição Federal. Ela é um macro conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Cidadão, indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. O exercício da cidadania é consciência dos direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em práticas. Então, no nosso meio social, nosso primeiro meio social é a nossa família. O segundo, escola, e depois a gente caminha para uma sociedade. Quando nós temos uma formação bem legal a respeito do que são os nossos cumprimentos de direitos e deveres, principalmente dentro de casa, a gente começa a expandir para um mundo maior. Como assim, professora? Horas,
Tem pessoas que se aborrecem quando até são chamadas a atenção por estar fazendo coisa errada. E tem outras que, fazendo coisa errada, elas confirmam como se fosse um direito delas fazerem bem como querem. Conforme eu sei a definição de direito e dever, eu também posso pensar numa palavra mais ampla, que são as consequências dos meus atos. Direito e dever me traz a noção de uma certa liberdade, mas uma liberdade assistida. O que eu quero dizer com isso? Que em cada instituição que eu frequento, eu tenho que ter um código de conduta. Esses códigos de conduta, eles acabam gerando uma ética. Vamos colocar no nosso colégio. No nosso colégio, desde o momento que nós estamos juntos ali, tanto professor quanto aluno, quanto pessoas que trabalham na nossa unidade escolar, também tem um padrão. Nós não podemos estourar ali. O que eu quero dizer? É o uso do uniforme, adequação na hora que eu faço uma prova. Tá vendo que isso são deveres que eu cumpro e algumas obrigações que realmente eu tenho que seguir à risca? Quantos alunos que, mediante os seus direitos, extrapolam, que acabam ganhando uma advertência? Existe um versículo na Bíblia que fala o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho que perceber o meio que eu estou. O exercício da cidadania já nos fala ter consciência dos seus direitos e obrigações. Então, eu assumo vários papéis. Eu assumo várias identidades sem mudar o meu caráter de acordo com o meio que eu estou. Por exemplo, se eu estou numa pizzaria, o meu estado de espírito é outro. Se eu estou no colégio, eu posso ter um estado de espírito alegre, mas eu vou estar concentrada num estudo. Se eu estou num cinema, ali no cinema, apesar de muitas situações a gente rir juntos, mas é um ambiente mais de concentração, de estar assistindo um filme. Então, quando uma pessoa, por exemplo, foge do padrão, pode ser que naquela situação ela esteja ofendendo o outro em seu direito. Então, cabe muito também a lei do bom senso. Nós faremos uma leitura de um texto. Esse texto, ele é muito interessante. Ele é de William Gold. Ele nos fala de uma história de um grupo de adolescentes que sobrevivem à queda de um avião em uma ilha deserta. E nisso eles precisam se organizar para sobreviver, criando algumas regrinhas e estabelecendo assim uma maneira particular de interação social. Essa maneira particular de interação social, cada um vai manifestando o seu ponto de vista, o seu jeito, de acordo com a situação. Eu vou ler a historinha para vocês. Preste bem atenção no diálogo entre eles. Senhor das Moscas. Jaque falou: a gente precisa resolver como vão tirar a gente daqui. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Um dos meninos menores, Henry, disse que queria ir para casa. Cale a boca, disse Ralph, sem lhe dar atenção. Levantou a concha gigante. Acho que precisamos de um chefe para resolver as coisas. Um chefe. Eu é que devo ser o chefe, diz Jaque com arrogância simples, porque sou chefe do coro, além de solista, e consigo atingir dó sustênido. Novo vozeiro. Bem, disse Jaque, hesitou. O menino de cabelos crespos. Roger foi quem finalmente tomou a palavra. Vamos votar. Isso mesmo. Escolher um chefe. Vamos fazer uma eleição. Tudo bem. Quem quer que Jacques seja o chefe? Com uma obediência melancólica, o coro levantou as mãos. E quem quer que seja eu? Todas as mãos que não eram do coro, menos a do porquinho,
se levantaram na mesma hora e depois de algum tempo o próprio porquinho também levantou a mão, um pouco hesitante. Ralph fez a contagem. Então eu sou o chefe. O rosto de Jack emergiu bem perto dele. Você também cala a boca. Quem você acha que é, fica aí sentado, dizendo para as pessoas fazer isso ou aquilo. Não sabe caçar, nem sabe cantar. Eu sou o chefe, fui o escolhido. E qual a diferença que faz isso? Fica aí dando ordens sem sentido. A Concha está com um porquinho. Pois é, continua a proteger o porquinho, como sempre. Jaque... A voz de Jaque produziu um arremedo amargo da sua. Jaque, Jaque, as regras, gritou Ralph. Você está desobedecendo as regras. Estou pouco ligando. Ralph fez o possível para manter a calma. Mas sem regras, a gente não tem nada. Só que Jaque já gritava mais com ele, que se dane as regras. A gente é forte e caça. Soltou um grito selvagem e pulou para a areia clara. Na mesma hora, a plataforma foi tomada pelo som e agitação, correrias, gritos e risos. A reunião se desfez e se transformou numa dispersão aleatória e verbosa entre coqueiros e o mar e ao longo de toda a praia, além do alcance da visão no escuro. Bacana, né? Quando a gente vê isso aqui, né? Várias pessoas, vários jovens juntos, cada um com uma personalidade própria, se vendo numa situação de conflito e até tentam resolver. Mas vocês viram o jeito que tá? Tudo antidemocrático. Se você for parar para pensar aqui, o tom de voz, o nível de discussão, o deboche, os apontamentos. Então, isso, já numa série de conflitos, eles tentam fazer algumas decisões entre si. E entre um e outro, cada um analisa a personalidade do outro e vai fazendo apontamentos. E nessa situação, a manutenção dessa organização criada pelos meninos vai ficando cada vez mais difícil. Porque ao invés de acalmar os ânimos, parar para ouvir, discutir, analisar. Porém, o que acontece? A coisa é muito no manifesto. O que significa isso? Eles estão trabalhando exatamente aquela situação emergencial. Então, no início, há um maior respeito pela definição e pelo exercício das funções, como no momento da escolha do chefe, no decorrer da história, o personagem de Jack questiona a votação e a liderança de Ralph. Olha, já começa uma coisa a instigar a outra. Por sua vez, Ralph tenta manter o equilíbrio da situação, mas essa parece fugir do controle, o que mostra como pode ser difícil cumprir acordos coletivos. Galera, não é fácil em situações de conflito realmente parar para ouvir e questionar. Muitas vezes a gente não precisa pegar no mundo lá fora, vamos pegar no nosso mundinho, que alguma coisinha dá de errado, tanto que inflama. E quando inflama, se não tiver uma pessoa, um líder ali, para poder apaziguar a situação, vocês podem ter certeza que as coisas vão se resolver pelo impulso, pela agressividade. Isso é muito perigoso. A associação de direito e dever tem que manter um equilíbrio. Cada um tem que saber o papel que assume. E principalmente eu eleger uma pessoa na figura de liderança. Então, nesse sentido, quando a gente faz escolha de líderes dentro de uma sala de aula, existem muitas coisas que acontecem em conflitos super sutis, super simples de resolver e que, de repente, está tudo entornado. Então, nós precisamos de mediadores de conflito. O mediador de conflito tem a obrigação de saber qual que é o direito e qual que é o dever. Aí sim ele vai conseguir ajudar.
toda a equipe, e não fazer uma dispersão de opiniões e de apontamentos. E a partir desse aprendizado, né, de situações de conflitos, de busca do exercício da cidadania, de situações de conflito, eu gostaria de saber se você já entendeu qual que é o verdadeiro significado de direito e de dever. Dever são nossas obrigações e direito é aquilo que me pertence, que me permite ir. No nosso código de ética lá do colégio, mediante essa conversa que nós estamos tendo sobre cidadania, direito e dever, eu espero, né, que você já esteja estabelecendo alguns conceitos, algumas definições sobre o que é direito e o que é dever. Lógico que eu tenho os meus direitos, mas eu também tenho as minhas obrigações a serem cumpridas. E quando nossos direitos não são respeitados, é a hora que a coisa inflama, porque a gente fica com raiva, com sensação muitas vezes até de impotência. Por isso que é importante, né? Quando a gente busca o conhecimento, e um conhecimento realmente real daquilo que eu posso, raramente uma pessoa vai me derrubar. É igual a lei do consumidor, né? Ela protege o consumidor, mas se eu não sei, eu tomo prejuízo. Então, é importante que a gente se aprimore nos nossos conhecimentos. Então, dê uma lida lá no link que eu disponibilizei como link complementar da nossa aula. Vejam bem, o personagem Jack incomoda-se quando Ralph chama a sua atenção. O que você sente quando cobram de você o cumprimento de seus deveres? Eu conheço tantas pessoas, jovens e adultos, que odeiam que sejam cobradas nas suas obrigações. E pior que isso, muitas vezes na sua obrigação está fazendo errado, fazendo de qualquer jeito, e se vê no direito de agredir verbalmente o outro. Bom senso, né, galera? A gente precisa estar atento àquilo que é obrigação da gente, fazer o melhor sempre. O nosso melhor sempre, 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 sem questionável. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Liberdade. Liberdade também tem a ver com livre-arbítrio, né? Eu já falei que tem um versículo bíblico que fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Significa que eu tenho poder de decisão na minha vida. E o poder da decisão são as minhas escolhas, escolhas diárias, que vai trazer um resultado para mim. Então, não culpe o outro mediante suas escolhas. Nós precisamos também ter igualdade perante a lei, ter direitos civis. E também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Isso é muito importante. Um voto consciente, um voto construído, por exemplo, quando eu pego para eleições as menores possíveis até as maiores, que eu estudo meu candidato, que eu vejo o perfil de liderança, que eu vejo qual que é a linha de raciocínio dele, favorece no resultado de uma eleição, até mesmo na sala de aula. Porque dentro da sala de aula a gente escolhe líderes e de repente o perfil que a gente está escolhendo, ele não é o melhor e não é o mais apropriado. Por que será que minha referência está sendo essa? Que eu estou escolhendo qualquer um para me representar. A cidadania vem de responsabilidade. Então não adianta, igual eu já falei, não adianta a gente fazer apontamento se eu não tenho responsabilidade com aquilo que eu faço. Olha a associação de direito e dever. Nesses slides, eu não tenho necessidade nenhuma de vocês estarem respondendo por escrito. É apenas uma reflexão.
Eu coloquei essa tirinha da Mafalda para a gente conversar também um pouquinho. Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. E ela mostra o coração. Eu falo que nesse sentido, coração e razão. Quando ela fala isso de coração e razão, ela está falando de consciência. De novo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem muitas pessoas que se dizem, né, que metem a mão no peito e se falam que são honestas, porém a conduta, no mínimo detalhe, não contempla isso. Vou dar um exemplo aqui, pegando desse exemplo da Mafalda, que vamos supor, tá? Um exemplo. Como eu moro aqui perto do colégio, tem uma farmácia aqui que eu só compro deles, então eu sou freguesa VIP deles, né? Certo dia, eu indo para o colégio, eu estava passando mal e resolvi comprar um remédio. Ele custava R$20,50. Só que eu só tinha R$20. E virei para o farmacêutico e falei, nossa, eu tenho R$20, dá para o senhor fazer por 20? Ele falou, infelizmente não, minha senhora. Porque senão eu vou ter que pagar 50 do meu bolso. 50 centavos é pouco, né? Mas é dinheiro. Aí eu virei para ele e falei assim, não, então faz o seguinte, você me conhece. Eu vou para o colégio, dou aula e na hora que eu voltar eu passo lá em casa e trago esse dinheiro para você. Fechou? Fechou. Só que eu fui para o colégio. Peguei a minha rotina do dia a dia, corrido. Na hora que eu desci, esqueci, porque eu estava cansada. Tranquilo. No outro dia eu levantei, acordei, fui trabalhar. Na hora que eu passo, eu falo, meu Deus do céu, 50 centavos dele. Não, mas daqui a pouquinho eu trago. Fui pro colégio. Cheguei, trabalhei, esqueci dos 50 centavos. Não é nada não. Na hora que eu voltei, meu Deus do céu, não posso fazer isso, que vergonha. Ao invés de pegar o dinheiro, correr em casa e ir lá, o que eu fiz? Entrei em casa, me envolvi com o serviço de casa, esqueci novamente. No outro dia, voltei para ir para o colégio. Só que na hora que eu estava subindo, que eu vi a farmácia, eu fiquei com vergonha. Mudei o caminho. Gente, tão simples de resolver isso. Tão simples, 50 centavos. Mas esses 50 centavos pode me causar uma vergonha. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa conduta e o jeito que eu levo. Principalmente quando eu esqueço, porque o sem querer das coisas acaba tirando o valor de toda uma história que eu tenho. Então, nesse sentido, nós vamos trabalhar com duas palavrinhas. Temperança. O que na realidade é temperança? Segundo o nosso livro de projeto de vida, temperança é a virtude relacionada ao equilíbrio, à reflexão, à capacidade de evitar excessos. Nas relações sociais, a temperança aparece como conselheira em momentos de crise e nos ajuda a evitar atitudes impulsivas e extremas. Então, veja bem, a temperança vai me dar equilíbrio daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso fazer. Muitas vezes, na situação de conflito, para eu não perder os meus direitos, é preferível me afastar. Muitas vezes, em situações assim, você perde a razão por dar um passo a mais. Então, é preferível você respira, inspira e não pira. Afasta. Tem hora de entrar das situações, tem hora de sair. Porque situações de perda do direito, muitas vezes, dos nossos direitos, a gente perde porque a gente revida. Se eu consigo conciliar a temperança, vai cair um outro valor agregado. Esse valor se chama generosidade, segundo o nosso livro aqui, ó.
É a capacidade de oferecer algo a alguém, seja um bem material ou não, motivado apenas pelo objetivo de que isso trará algum conforto ou benefício ao outro. Você fazendo bem para o outro, consequentemente, esse bem vai voltar para você em forma de paz, de sossego. Então, não é que a gente deva passar o meu direito para o outro. Não, não é isso. Mas quando as mentes estão fervendo, se eu for tentar conversar com uma pessoa que está assim, consequentemente, com certeza ela não vai me ouvir. Então, espera, dá um tempinho e depois conversa. E situações igual eu comentei a respeito da farmácia e da Mafalda, tome cuidado. Isso são coisas sutis que a gente, sem querer, está entrando. Para a gente finalizar a nossa aula, então eu queria fazer uma ligação entre o texto, né, Senhor das Moscas, que fala sobre o desequilíbrio entre cumprimento de direitos e deveres dos meninos, naquela situação de conflito, e as dificuldades em administrar as próprias emoções e os combinados entre eles. Na sequência veio o textinho da Mafalda, que fala sobre o equilíbrio da razão e emoção, que entram essas duas palavras aqui, que são muito pertinentes para a nossa aula de projeto de vida, que é a temperança e a generosidade. E coloquei também o link do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que vocês deem uma olhada. E, enfim, um link complementar do vídeo do menino indiano. Esse vídeo é muito bacana. Ele vai trabalhar a proatividade de uma maneira bem simples. Ele demonstra, esse menino indiano, ele demonstra uma atitude diante de um problema no meio dele. Ele, pequeno, eu quero muito que vocês assistam. Ele é um exemplo para aqueles homens fortes, reclamadores, que só vê o problema. Na alegria dele, ele resolve o problema e como exemplo, vem um tanto de menininho para ajudar, para depois os adultos irem e complementar a ajuda. E isso a gente chama de trabalho em grupo, um trabalho em conjunto. Sozinho a gente é muito fraquinho, mas se a gente unir as nossas forças, nós seremos capazes de mudar as nossas situações. A proatividade faz parte desse processo de crescimento. Pequenos gestos fazem toda a diferença, inclusive no meio de vocês. Eu não posso, talvez, mudar essa sociedade aqui fora, mas eu mudando meu mundinho onde eu convivo, consequentemente, eu estou plantando uma coisa, estou cuidando dela para que dê frutos. Então, vamos fazer com pequenos gestos para conseguir grandes resultados. Isso é uma coisa futura. Amei estar com vocês. Beijo.